agora vamos ver quais são as tendências pedagógicas modernas. Como vocês podem ver no material, nós temos um organograma das tendências pedagógicas. Nesse organograma, nós vamos ver lá, teoria da aprendizagem. O que isso significa? Que toda a tendência pedagógica, ela está fundamentada num modo de pensar, em concepções de ensino. Então, quando você vai ensinar, você precisa também pensar em como o aluno aprende. Então, dentro desse campo, nós temos as teorias da aprendizagem, como as pessoas conhecem, e esse tema foi trabalhado na filosofia, no pensamento filosófico, se preocupou em compreender essa questão do problema do mundo exterior. Então, como nós conhecemos o mundo? Como nós apreendemos o conhecimento? É possível mesmo conhecer? E o que nós conhecemos, o que nós tomamos, o que nós aprendemos da realidade, isso tem relação com a realidade em si? Ou é fruto apenas das nossas percepções? Então, partindo desse princípio de como nós aprendemos, nós entramos ali então na teoria da aprendizagem. Nós temos três correntes ali, nós temos três concepções de como o aluno aprende, né? Então, nós temos o empirismo, o inatismo ou racionalismo e temos também o interacionismo. O empirismo começou em Aristóteles. O que que isso significa? Que nós aprendemos pela experiência, é a partir do contato com o mundo, da interação com as pessoas, objetos, que nós aprendemos. O inatismo teve início lá na Grécia Antiga com Platão, que dizia que as nossas ideias elas eram inatas, que nós já nascíamos com essas ideias na nossa alma, bastaria esse movimento de se relembrar do que nós já sabemos, então são as ideias inatas. E lá em Descartes também, já na filosofia moderna, ele veio fundamentar também na questão, dentro da questão da razão, com o cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Então, nós, a partir da nossa razão, somos capazes de aprender a partir do pensamento intelectual, não necessariamente dependendo da experiência, mas a partir de um movimento da nossa razão, do nosso intelecto. Para resolver essa problemática do empirismo e do racionalismo, foi quando surgiu o pensamento kantiano. Costumamos dizer que o pensamento kantiano foi uma revolução copernicana na da questão do conhecimento. Então, como nós aprendemos, né? Kant resolveu essa questão, não necessariamente que é somente pela experiência e não necessariamente que é somente pela razão. Ou seja, Kant coloca que nós aprendemos tanto pela experiência quanto pela razão. E aí, quando ele coloca a questão do conhecimento a priori e do conhecimento a posteriori, que existem conhecimentos que a gente se apropria deles pela nossa razão, que são pensamentos lógicos. E existem também a questão da experiência, algumas questões que nós aprendemos somente pela experiência, que é o conhecimento a posteriori. Ele depende da experiência para que a nossa mente se aproprie. Em seguida, nós temos ali o interacionismo. O que é o interacionismo? Já é uma visão mais moderna, um pensamento mais moderno de Vygotsky, que vem justamente se encaixar nessa questão do pensamento kantiano, que nós aprendemos através da interação do sujeito com o objeto, ou seja, do pensamento com a experiência. A partir desses três modos de se apreender o conhecimento, é quando, a partir daí, nós vamos distribuindo a questão das tendências pedagógicas. Ou seja, cada tendência pedagógica, ela vai ver a questão do conhecimento a partir de uma dessas três formas. E, além disso, a questão das tendências pedagógicas também abordam a questão política, o contexto político,
do pensamento. Então, nós temos ali duas grandes divisões: as tendências liberais e as tendências progressistas. O termo liberal não significa que está ligado a uma ideia de algo aberto, democrático. Ao contrário, tem a ver com os interesses da sociedade capitalista em manter a ordem vigente. Ou seja, não as tendências pedagógicas que fazem parte do pensamento liberal, elas têm por objetivo manter a ordem vigente. Algumas podem até entender que está causando uma mudança social. No entanto, também está sendo mantenedora da ordem vigente. Ou seja, mesmo pensando que está causando uma transformação social, ela está contribuindo para que se mantenha a sociedade distribuída da mesma forma. Já as tendências progressistas, elas vão apresentar uma visão mais crítica da sociedade. Elas já vão trabalhar no sentido de tentar modificar a ordem vigente, ou seja, transformação social, conscientização da questão das classes sociais, opressores, oprimidos. As tendências progressistas terão, então, um sentido de transformação social. Então, agora vamos ver quais são essas tendências liberais. Como vocês podem ver no material, nós temos ali a tendência tradicional, a tendência renovada progressista, a renovada não diretiva e o tecnicismo. Todas essas tendências têm por objetivo manter a ordem vigente, ou seja, não está preocupada em transformação social. Já as tendências progressistas, nós temos a libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. Dentre elas, as mais famosas são a libertadora, que é a pedagogia de Paulo Freire, e temos a crítico social dos conteúdos de Demerval Saviani. Agora, explicando mais rapidamente o material, vamos pensar então. Um professor, quando ele vai dar a sua aula, sabendo ou não, ele possui concepções, ele possui crenças, ele possui atitudes, princípios, valores, e tudo isso estará implícito na sua prática pedagógica, ele sabendo ou não. Então, um professor pesquisador, um professor reflexivo, ele precisa estar ciente de quais são essas suas crenças, de quais são essas suas concepções. Então, quando a gente vai pensar as tendências pedagógicas, nós vamos pensar o que é a tendência tradicional, qual é a visão de formação do aluno que ela tem, qual é a visão que ela tem do papel do professor, quais são os métodos, técnicas, estratégias que essa tendência vai utilizar para formar o tipo de aluno que ela tem por intenção formar. Então, que aluno eu quero formar? Como eu vou formar? Que professor eu sou? No que eu acredito? Eu trabalho de acordo com o pensamento liberal ou com o pensamento progressista? Eu quero manter, trabalhar, fazer uma educação para manter a ordem vigente ou eu quero transformar? Claro que nós não vamos deixar que esse pensamento político vire o tema, o foco das nossas aulas. Porém, como nos dizia Paulo Freire, a educação, ela não é neutra. Então, o educador, ele falando ou não, ele mencionando ou não questões políticas, tudo isso está implícito na sua prática pedagógica e os alunos apreendem isso. Então, é importante que o professor tenha consciência de qual é o fundamento da sua prática. Além da questão política, como eu falei anteriormente, a questão da apreensão do conhecimento. Eu sou o professor? Como o meu aluno aprende? Como eu acho que ele aprende? Ele aprende pela memorização? Se eu acredito que ele aprende pela memorização, então eu vou dar perguntas, questionários, vou fazer um ensino massificado, vou exigir que ele decore aquilo que foi ensinado, que ele reproduza o que foi passado. Eu estarei sendo um transmissor de conhecimento se eu tenho essa concepção de que o aluno aprende pela memorização. Se eu, pelo contrário, pense que o aluno aprende ali
segundo a visão interacionista ali de Vygotsky, que é através da interação desse sujeito com o objeto de conhecimento, com os conteúdos escolares, com os outros alunos. Então, como eu vou organizar? Que técnica eu vou utilizar de acordo com a minha concepção de como esse aluno aprende? E assim foi se organizando essas tendências. Então, vamos ver rapidamente a tendência tradicional. Ela é pautada que o professor ele é o detentor do conhecimento e o aluno ele é submisso, ele tem que apreender esse conhecimento, assimilar esse conhecimento transmitido pelo professor, que é o sabedor, que é a pessoa que tem o conhecimento e vai transmitir. Então, ela é até conhecida por uma educação bancária, onde o educador faz o depósito do conhecimento e depois ele saca a partir das provas para ver se o aluno aprendeu ou não esse conhecimento. A tendência renovada progressista foi numa tentativa de manter a hegemonia da burguesia, a classe que estava em ascensão num determinado momento social. Então, esse papel do professor ele vai mudar um pouco. Ele vai ser vai adquirir já características de facilitador. A renovada não diretiva é a famosa escola nova. Houve esse movimento aí dos escola novistas, que uma foi quando foi tirado aquela centralidade do papel do professor da escola tradicional e foi passado a colocar no aluno esse papel central. E tudo isso após a efervescência das pesquisas que iniciaram aí a partir de 1920, quando foram se desenvolvendo pesquisas no campo da psicologia, de como a criança aprende, a questão da psicogênese, né? De com Piaget, como que o aluno se apropria desse conhecimento, esses estudos no campo do construtivismo, ou seja, de como esse aluno vai aprender, se apropriar, construir a partir de etapas, níveis, esse conhecimento abstrato, esse conhecimento mais elaborado. Então, a partir desses estudos, foi saindo um pouco o papel do professor, porque as pessoas foram entendendo que o aluno aprende não é a partir da repetição, da memorização, que o nosso cérebro não é uma máquina que acumula, mas que ele faz conexões entre uma aprendizagem e a outra. Foi a partir desses estudos na área do construtivismo, na área da psicologia, sobre como a criança aprende e passou a se olhar mais para o aluno, né? Tirando o foco do professor. Então, o conhecimento passou a ser oferecido a partir dos interesses do aluno. Então, primeiro se despertava esse interesse pelo aluno, no aluno, e a partir daí ele ia buscar o próprio conhecimento. Então, o aluno seria o sujeito principal do processo de aprendizagem. Em seguida, nós temos o tecnicismo. O que seria o tecnicismo? Uma educação voltada para a prática, para o mundo do trabalho. O tecnicismo, o método de ensino, está pautado na teoria behaviorista, do estímulo-resposta. Então, ali a técnica é a principal. Então, é a partir da repetição, da acumulação de conhecimentos. Por quê? Porque nesse determinado momento do contexto histórico, econômico, se estava em grande desenvolvimento a questão da produção, a questão do capitalismo estava em alta. E o que a sociedade precisava? De mão de obra. Então, a educação estava voltada, o modelo educacional, para essa produção da mão de obra, que iria alavancar o sistema produtivo. Então, ali, a parte do pensamento, a parte da crítica, as questões humanas não teriam tanta importância além da questão prática da mão de obra. Voltando para o nosso slide, nós vamos ver agora as teorias progressistas. Então, como vocês podem ver ali no organograma,
A tendência progressista, ela está de acordo com a concepção de aprendizagem interacionista, ou seja, o sujeito aprende através da interação com os objetos, que é uma teoria de Vygotsky. Então, o pensamento progressista, dentro da questão política, ele é um pensamento de uma educação transformadora, que ela não está de acordo com a ordem social vigente, a questão do capitalismo, a questão econômica, a questão das classes. Então, ela vem criticar, vem conscientizar o aluno dessa sua posição dentro das estruturas sociais, dentro das classes, né? Tem um fundamento da filosofia marxista, que é pautada nessa luta de classes, né? Então, essas tendências surgidas dentro dessas concepções aí de ensino, do pensamento político, elas vão ser três tendências: a libertadora, como eu já falei antes, que é de Paulo Freire, libertária e a crítica social dos conteúdos. Então, essa tendência libertadora, que é a pedagogia de Paulo Freire, ela vai dizer o quê, então? Que o educador ele vai ser um mediador. A educação ela é pautada no princípio dialógico. Então, o professor e o aluno juntos vão estar aprendendo um com o outro. E essa educação ela vem trazer a consciência para o aluno da sua situação de oprimido e também vai entender que existe um outro opressor. Quem é esse opressor? São todas as coisas que estão acima de nós, que nos dominam, que nos colocam nessa posição. Então, ele vai falar que a educação libertadora é aquela educação igualitária, que o professor ele está na mesma posição que o aluno, ele não é melhor que o aluno, ele não sabe mais que o aluno, mas que ambos, a partir do diálogo, vão aprender juntos. O professor vai ser o mediador desse conhecimento e pautado numa questão crítica de análise das estruturas sociais, de sua condição enquanto oprimido e na busca de uma transformação. Já a tendência progressista libertária busca a transformação da personalidade do educando a partir da livre expressão e da educação estética. O conhecimento sistematizado, ele tem relevância à medida que possui um uso prático. O professor é tido como um conselheiro à disposição do aluno, mas o aluno é que vai desempenhar um papel autogestionário da sua aprendizagem. E para finalizar as tendências pedagógicas progressistas, nós temos a crítico-social dos conteúdos, também conhecida como pedagogia histórico-crítica, de Dermeval Saviani. O autor coloca que o papel da escola é levar ao aluno das classes menos favorecidas o acesso ao conhecimento acumulado historicamente, por meio de um ensino sistematizado. O ensino vai estar centrado no aluno, porém o professor ele é o responsável, o sistematizador, que vai levar o aluno ao acesso a esse conhecimento para que ele possa exercer a cidadania de forma democrática e buscar as transformações sociais.